Semana de lua cheia e tantos outros planetas nos influenciando. Veja a seguir. Olá, bom domingo para você. Eu sou a Thelma Schiner e todo domingo eu tô aqui para a gente ver as previsões astrológicas, que são as influências dos astros se movendo no céu e interferindo, influenciando a nossa vida aqui na Terra, desde segunda-feira amanhã até o domingo seguinte. E como eu falei, nós teremos uma lua cheia, bastante interessante, e outros assuntos para ver. Essa lua cheia é a primeira coisa que a gente vê na semana, porque ela já acontece amanhã, segunda-feira. E lua cheia é quando a lua está num ponto do círculo astrológico e o sol está no ponto oposto, no signo oposto. Só que essa lua é muito especial, porque enquanto a lua está lá em Peixes, ela estará acompanhada de um outro planeta, que é Netuno, também em Peixes, um juntinho do outro, em conjunção, como a gente diz. E já do lado de cá, o Sol em oposição estará no finzinho do signo de Virgem e também está acompanhada do planeta Marte, que já entrou no signo seguinte, que é Libra, mas está muito pertinho em conjunção. Lua e Netuno, Sol e Marte. Muito potente essa lua cheia. E vocês sabem, lua cheia é a culminância, é a finalização, a definição, a resolução de questões na vida. Me parece uma semana muito intensa, onde de um lado a Lua e Netuno em Peixes trazem muita emotividade, mas também muita fantasia, às vezes um pouco de confusão, tudo meio solto, largado, sem ter muita definição. E do outro lado, o Sol e Marte querendo resolver tudo, botar os pingos nos is, trazer a justiça mais justa ou a minha ideia acima das outras ideias. Todas essas questões que a gente, pelo menos aqui no Brasil, já vem assistindo, uma superpolarização, um idealismo acima do comum, forçando para que toda uma sociedade siga uma regra, ou uma ideia, ou uma filosofia de vida, não tá dando mais. E na lua cheia, que é a culminância, é quando a gente vai deflagrar, enxergar o ridículo, o impossível e o quanto todas essas questões, quando eu quero do meu jeito, quando eu imponho a minha verdade, quando eu acho que aquilo que eu tô pensando, tô sabendo, tô discutindo é a maneira correta, não combina, não traz resultado, traz confusão, traz ilusões, traz fake news, traz tudo meio bagunçado. E até mesmo, se a gente pensa em nação, traz uma bagunça, uma falta de coordenação, até para poder progredir como sociedade, economia, tudo. É hora da gente enxergar esses exageros. Mas a lua cheia não influencia só as questões das nações ou do planeta, também na sua vida individual. Aquilo que está meio bagunçado, aquilo que está meio ilusório, fantasioso, sem muita clareza e controle seu, é hora de você observar. Seja porque sonhou demais ou porque viu tudo muito negro demais, organize-se, traga para um equilíbrio e definições das coisas. Mas se você, na sua vida individual, também tem regras muito rígidas, verdades muito certeiras, que não se abrem para enxergar outras opiniões, outras verdades, também é hora de perceber o quanto isso pode ser um exagero fantasioso ou um certo embaralhamento de ideias. Acontece que essa lua cheia, esse eixo de lua de um lado e sol do outro, ambos acompanhados, fazem uma quadratura, é uma ligação tensa de 90 graus com os nódulos lunares. A gente tem o nódulo norte
e sempre do lado oposto o nódulo sul. Gente, vocês repararam que é exatamente uma cruz? Pois é, e essa lua cheia que está fazendo a gente enxergar o quanto esse juízo exagerado das coisas traz confusão e embaralhamento, ainda vai ter essa tensão dos nódulos. Os nódulos estão pedindo para que a gente veja os ideais com harmonização. Qualquer idealismo exagerado perde-se a visão. Qualquer pulverização de olhar várias ideias, achar que tudo está certo ou que tudo está errado, também pulveriza e não ajuda a nada. De um lado é Gêmeos, do outro é Sagitário. Então a gente precisa também equilibrar esses nódulos, eles estão aí nos pedindo isso por um bom tempo, e os idealismos estão aparecendo para depois poderem ser reequilibrados com novas ideias, novas visões que têm que ser incluídas. Ou seja, é uma semana onde esses embates da minha ideia ser melhor que a sua, daquilo que eu preciso logo resolver, minha ansiedade, nervosismo de perceber que tá tudo meio confuso, querer resolver tudo a ferro e fogo e do meu jeito, não entra com ideia nova, tá tudo isso ainda acionado e um pouco nervoso. Vamos ter cautela e observar, porque a lua cheia traz essa clareza, é um espelho tamanho família para a gente enxergar tudo isso. Depois da lua cheia na segunda-feira, na quinta-feira, a Vênus, que está lá no signo de Escorpião, vai fazer uma oposição com Urano. E se essa conexão de Vênus e Urano acontece na quinta-feira, já começa a nos influenciar desde terça-feira e vai até sábado. Vênus em Escorpião, eu comentei na semana passada, que faz com que a gente goste de ficar muito no mistério, na dúvida, na desconfiança do que me apresentam. E Urano em Touro está nos exigindo para mudar de atitude com tudo que é da Terra, Touro, onde se encontra o seu corpo, o seu dinheiro, as limitações físicas do que é meu e do que é seu. Ele já vem propondo isso já faz um bom tempo, até mesmo essas coisas de compartilhamento de casa, de bicicleta na rua, ou de táxi, Uber, enfim, já é essa nova visão do mundo concreto mais moderno, mais revisitado. Essa Vênus em Escorpião pode trazer muita dúvida, muita fofoca, muito mistério, desconfiança dessas propostas que a gente tem que acatar porque a natureza está mudando. Pode ser relativo ao clima, pode ser relativo às novas formas de trocar dinheiro, de comprar, de usar, a tecnologia toda com os bens, os valores, enfim, pode ser um momento até coletivo, mas também tome cuidado individualmente para observar essa energia. Se vier muita desconfiança de qualquer coisa nova, proposta para a sua vida, para o seu corpo, para a sua alimentação, releve. Pode ser que essa desconfiança seja exagerada. Também não acho impossível que questões relativas à mudança climática, à falta da água, sei lá, tudo isso da natureza, possam ser assuntos que fiquem meio resguardados, ninguém comunique exatamente o que é, ou tente camuflar um pouco. É uma semana aí para a gente cuidar. E ainda, no sábado, o Marte, que está lá no comecinho de Libra, fará uma boa ligação, que é um trígono, com Saturno. Aliás, essa ligação que acontece no sábado já começa a nos influenciar desde quarta-feira e vai seguir a semana inteira seguinte. É um bom período de uma boa energia. Marte é ação, tomar decisões, andar para frente. E está em Libra, andar para frente, decidir harmonicamente,
debatendo de uma forma suave e de acordos com os outros. E essa ligação saudável com Saturno em Aquário, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: aqui a gente começa a combinar ideias, andar para frente com ideias até antagônicas, para que se mova e se resolva questões da técnica, da tecnologia e científicas também. Podem vir novidades, podem vir movimentos, pode vir união de forças diferentes, pessoas de países diferentes, sei lá, mas começa um movimento muito harmônico para desenvolvimento da ciência e tecnologia. Boa semana para vocês. Vamos pianinho aí no começo da semana, mas lá para o final da semana as coisas ficam mais suaves. Amanhã, segunda-feira, no dia da lua cheia, vai ter um novo vídeo onde eu falo dessa lua cheia para cada signo, para o seu signo, e veja também o seu ascendente. Te espero amanhã, hein?